grande cruzada de esclarecimento. Este vídeo é para ser ouvido mais de uma vez, a fim de colher todo o proveito possível para a maior felicidade do seu espírito. A mensagem vinda de elevada consciência, em nome de nosso Senhor Jesus, é para que todos nós nos capacitemos e nos preparemos sem demora, em virtude das modificações em curso neste planeta. A mensagem de hoje é assinada por Santo Tomás de Aquino, cujo título é Cultivo da Virtude, a seguir. A Terra está em princípio de ascensão a um grau evolutivo pelo qual já passaram outros mundos igualmente habitados por seres espirituais mais evoluídos, porque também mais velhos do que os atuais habitantes da Terra. A ascensão a que em breve atingirá este nosso planeta requer de todos os seus habitantes uma certa colaboração, no sentido de facilitar o processo de transição, ou seja, ajudar com a emissão de pensamentos bons, pensamentos sãos, pensamentos elevados, a mudança necessária com o mínimo de abalos em sua estrutura. Melhor explicando, a vida planetária está estreitamente relacionada com o nível e o volume das vibrações mentais emitidas pela totalidade dos seus habitantes. Se esses habitantes se esmeram na emissão somente de vibrações de alto nível moral, de maneira que o seu conjunto possa proporcionar às forças superiores elementos capazes de promover mudanças tranquilas e pacíficas, quando estas se fizerem necessárias, grandes coisas podem acontecer em benefício de todos, do planeta inclusive, sem que os seus habitantes cheguem a sentir abalos físicos na estrutura do planeta. Todo o trabalho espiritual presentemente iniciado no meio terreno visa precisamente a esse objetivo: elevar o quanto possível o nível das vibrações mentais dos seres humanos, a fim de reduzir ao mínimo os efeitos sensíveis das operações em curso para a transformação planetária terrena. Todo o empenho do alto é, por conseguinte, em fazer despertar quantos seres humanos aqui se encontram, para que prevenidos estejam no momento em que determinados fatos se positivem em meio ao trabalho já em andamento no interior do planeta. Poderá, talvez, causar espécie a alguns leitores o fato de lhes dizer que o trabalho já está em andamento no interior da Terra, quando a sua aparência é de um bloco compacto, seja na parte sólida como em sua superfície líquida, onde nenhuma abertura visível existe por onde trabalhadores tivessem podido entrar. O fenômeno explica-se facilmente à luz da vida espiritual, quando todos sabem que para os espíritos nada existe de impenetrável. Os espíritos gozam do privilégio de poder penetrar através da matéria, não havendo para eles nenhum obstáculo em varar os corpos sólidos, desde que isso se torne necessário. Nesses dias da segunda metade do século XX,
iniciou-se o trabalho preparatório das transformações do solo terreno, havendo presentemente milhares de operários espirituais em plena atividade junto ao coração do planeta, preparando os elementos que deverão aparecer em breve na superfície, modificando, regulando, melhorando as condições externas da Terra, a fim de adaptá-las às necessidades das gerações vindouras. Já foi dito que a parte do solo terreno atual é inadaptado à produção de alimentos, sendo por isso imprescindível transformar setores em campos de produção. Para que esta transformação se realize, há necessidade de revolver o solo na sua profundidade, mudando-lhe também a topografia, como se faz necessário a obtenção das áreas de produção. E como uma empresa desse tipo não poderá ser realizada com o simples derrame de maior ou menor volume de chuvas, há necessidade de algo que possa modificar a própria estrutura do solo, demolindo elevações, destruindo rochedos onde os houver e dando nova topografia ao local. Para se conseguir tal efeito, é que se preparam na profundidade das áreas do planeta os elementos que a seu tempo se encarregarão de operar as modificações necessárias, podendo dar-se que esse trabalho chegue aos seus ouvidos com algum estrondo, dando-lhe a impressão de que poderosa carga de dinamite acabou de explodir na pedreira mais próxima, cujo eco se projetará por centenas ou talvez milhares de quilômetros em volta. É exatamente para isso que todos estejam prevenidos, que as forças superiores, sob a chefia imediata de nosso Senhor Jesus, empreenderam e estão tentando levar a todos os seres deste mundo essa grande cruzada de esclarecimento, pois que muito sofreria o Senhor Jesus se alguns dos seus filhos presentemente na terra viessem a dispersar-se na imensidade do cosmo pelo fato de não terem sido avisados dos fenômenos em perspectiva. Cabe então aqui um novo conselho a todos os encarnados, que é o seguinte: cientes como estão dos fatos em via de se positivarem, só uma preocupação então devem alimentar, que é a de se manterem em perfeita harmonia com essas forças superiores, entre as quais devem encontrar-se as entidades da sua devoção particular, e a elas se mantenham permanentemente ligados em oração, em vibração, em meditação, como se tratasse, vamos dizer, de um próximo naufrágio em pleno oceano. Essa ligação deve ser comparada àquele objeto, a que constitui a inspiração mais imediata de quantos se veem, de um instante para o outro, lançados à mercê dos elementos, o seu salva-vidas. Para que se consiga um alto nível de vibrações no planeta, é necessário o cultivo da virtude pessoal em todos os sentidos, o que se encontra na exclusiva
dependência de cada um. Do cultivo da virtude nasce e prospera o cultivo da fé, dado que ambas constituem o primeiro ornamento da personalidade humana. Se, pois, você se entregar decididamente ao cultivo da virtude, todos os seus atos, vendo em seus semelhantes uma partícula da divindade, como você próprio é, e dessa maneira considerar que você e os seus semelhantes são igualmente queridos por nosso Senhor Jesus, e por conseguinte, não fará aos vossos semelhantes senão aquilo que o nosso Senhor faria, eu aqui lhe declaro com toda a minha sinceridade de espírito redimido que você poderá transformar em boas todas as más ações com as quais porventura se defrontar. A sua vontade, acionada pela força da virtude e iluminada pela radiosidade da sua fé, operarão verdadeiras maravilhas, capazes inclusive de colocar o mundo aos seus pés. Experimente seguir por este caminho, pelo qual, com o mínimo de esforço, chegareis sem perceber à categoria de quem assim lhe fala e todo o bem lhe deseja. São Tomás de Aquino. Meu amigo, escute novamente e reflita. Compartilhe com seus queridos essa grande cruzada de esclarecimento.